Olá pessoal do EJA 3, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje novamente com a aula de Química para dar continuidade ao nosso conteúdo de Química visto na semana passada, ok? Pois bem, vamos lá. Pois bem, vamos ver as ligações dos carbonos, classificação quanto às suas ligações, né? Então, podem ser primários, quando esses carbonos são ligados a pelo menos um outro carbono. Quando os carbonos são ligados a pelo menos um outro carbono. Então, um exemplo de um carbono primário está aqui, ó. Uma ligação com carbono primário. Você tem aí dois carbonos primários, né? Eles estão ligados a um outro carbono. A segunda classificação é o secundário. Quando carbono secundário, quando o carbono se liga a pelo menos dois outros carbonos. Então, no caso do carbono secundário, nós temos como exemplo essa ligação, em que aqui nós vamos ter nessa cadeia carbônica pelo menos um carbono secundário. Temos dois primários, são esses das extremidades, e esse aqui que é o nosso carbono secundário. Por quê? Porque observe, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono aqui, ok? Carbono terciário. Carbono terciário, onde ele é ligado a pelo menos três outros carbonos. Onde é ligado a pelo menos, deixa eu botar aqui minha colinha, né? Pelo menos três, tá? Outros carbonos. Ok? Bom, um exemplo de carbono terciário nós vamos fazer agora nessa ligação. Então, nós temos aqui, ó, nessa cadeia, um exemplo de um carbono terciário, em que esse carbono do centro está ligado a um carbono, a dois carbonos e a três carbonos. E eu esqueci de colocar aqui as ligações de hidrogênio, né? Já que é o hidrocarboneto. Ok, pessoal? Então vamos para a última classificação, que é o quaternário, né?
quaternário é o carbono que se liga a pelo menos 4 outros carbonos. 4 outros. E quando é ligado? Quando se liga a pelo menos 4 outros carbonos. Então, um exemplo de carbono quaternário, nós vamos ter aqui o carbono central, que vai se ligar aqui, ó, a pelo menos 4 outros carbonos. Hidrogênio. De maneira que esse carbono central aqui, ó, observe que ao redor dele só tem carbono. Ele se liga diretamente a 4 outros carbonos. Então, essa é a classificação segundo a quantidade de carbonos ligados, certo? Nós agora vamos classificar as cadeias carbônicas, tá bom? Então, primeiro, o que é uma cadeia carbônica, né? Vamos definir o que é cadeia carbônica. A cadeia carbônica é o conjunto de todos os átomos de carbono e os heteroátomos que pertencem à molécula, né? Que fazem parte do composto orgânico, vamos dizer assim, do composto orgânico. E aí, pessoal, quais são os heteroátomos? Para relembrar, né? Fazer assim. Oxigênio, hidrogênio, enxofre, fósforo. Esses aqui constituem os heteroátomos. Ok? Então, toda vez que você tem em uma ligação carbonos sozinhos ou carbonos ligados a um desses heteroátomos, você tem uma cadeia carbônica. Certo? Então, essa cadeia carbônica pode ser classificada segundo os seguintes critérios. Deixa eu colocar mais uma página logo. Ela pode ser classificada no tocante à disposição dos átomos, quanto à disposição. Está tudo ok aqui no vídeo, está tudo tranquilo. Os átomos então ela pode ser aberta, ela pode ser chamada de aberta, acíclica ou alifática. Esse tipo de cadeia é chamada, composta, né, em suas extremidades por aberturas, ela não tem um fechamento. Então, um exemplo de uma cadeia aberta acíclica ou alifática é essa cadeia que eu estou agora desenhando o esquema para vocês. Observe que ela tem dois extremos abertos aqui, ó. Então, está aí um exemplo de uma cadeia aberta, certo? Pois bem, as cadeias abertas também se subdividem
em cadeias retas, lineares ou ramificadas, certo? Então, primeiro, vamos a essa subclassificação. Eu vou chamar isso aqui de subclassificação A1. Elas se subclassificam em cadeias retas ou lineares. Da ideia de linha, lineares, certo? São cadeias que têm duas extremidades e seus átomos estão dispostos em uma sequência. Exemplo, a cadeia que eu citei logo acima. Uma cadeia como essa é uma cadeia reta, ela não tem ramificação. Ela tem duas extremidades e nós observamos os átomos de carbono dispostos em uma sequência. E a segunda subclassificação são as cadeias ramificadas. A2. Cadeias ramificadas. Cadeias ramificadas. São cadeias que apresentam no mínimo 3 extremidades. E seus átomos não apresentam, não estão, vamos botar assim, não formam uma sequência. Então, um exemplo de uma cadeia ramificada é essa daqui. Observemos que neste caso eu tenho uma ramificação. Eu tenho 3 extremidades. Não há uma sequência retilínea como na cadeia linear. Você vê aqui, ó, eu tenho essa cadeia, aqui ela ramifica, ela forma um ramo. E assim eu observo que eu tenho uma extremidade, 2 e 3 extremidades, certo? Nós agora vamos falar das cadeias fechadas ou cíclicas. Cadeias fechadas ou cíclicas. São cadeias que os seus átomos não apresentam extremidades. São cadeias cujos átomos não apresentam extremidades. E formam um ou mais anéis.
ou ciclos. Exemplo: essa cadeia aqui. Temos aqui uma cadeia fechada. Nós observamos que todos os carbonos, em todos os carbonos não há uma extremidade. Ela forma aqui um anel, tá certo? E aí, dentro de cadeias fechadas, nós temos uma subclassificação. Eu vou chamar de B1. São as cadeias aromáticas, que são as cadeias que formam pelo menos um anel benzênico. São cadeias que formam pelo menos um anel benzênico. Opa! O mais simples deles é o benzeno. O mais simples é o benzeno. Fórmula química C6H6. E aí o exemplo dele foi o que eu até coloquei logo acima. Está aqui o exemplo do benzeno. Ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Essa cadeia carbônica pode ser representada dessa maneira ou dessa maneira aqui, ó, formando o hexágono, certo? Então, nessa situação aqui, ó, você tem essa mesma cadeia representada de duas maneiras, certo? Ou mostrando os seus elementos, ou dessa maneira aqui, sem mostrar os elementos. Os carbonos estão nas extremidades, ligados aos seus respectivos hidrogênios. Uma outra maneira de representar é representando através do anel benzênico, né? Você desenha o hexágono regular e uma circunferência no seu centro, que aqui ficou horrível. Então está aí o anel benzênico. E em uma segunda classificação, subclassificação, são as cadeias cíclicas, porém não aromáticas. Não aromáticas. Isso quer dizer o quê? Que as cadeias são fechadas, mas elas não formam anéis benzênicos, não formam a ressonância. São cadeias fechadas que não apresentam o anel benzênico. E aí, exemplo, qualquer cadeia fechada, né? Essa cadeia pode ser representada assim ou assim, né? Uma outra classificação é quanto aos tipos de ligação.
Então ela pode ser classificada como cadeia saturada ou insaturada. Cadeia saturada a cadeia saturada é a cadeia que apresenta somente ligações simples. Cuidado, entre os átomos de carbono. Então, para saber se uma cadeia é saturada ou insaturada, você olha somente para as ligações dos átomos de carbono, tá certo? Se elas forem simples. O que são ligações simples? São ligações representadas por apenas um hífen, um tracinho, certo? Ligações duplas, 2 tracinhos. Ligações triplas, 3 tracinhos. Então, toda vez que você tiver ligações entre átomos de carbono simples, essa cadeia é saturada. Entre os átomos de carbono. Exemplo. Essa cadeia aqui. Um outro exemplo seria uma cadeia como essa. Fazer com mais um carbono para destacar da cadeia anterior. Então, tá aí uma cadeia carbônica saturada. Ora, mas eu não tenho uma ligação tripla aqui? Essa ligação aqui não é tripla? É tripla. Mas observe que as ligações entre os átomos de carbono são simples. De maneira que nós temos aí uma cadeia saturada. E aí, cadeia insaturada. Cadeia insaturada. É a cadeia que apresenta pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre átomos de carbono. É a cadeia que apresenta pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre os átomos de carbono. E aí, como exemplo, uma ligação como essa daqui. Temos aqui uma cadeia insaturada, porque eu tenho aqui uma dupla ligação entre átomos de carbono. Um outro exemplo de cadeia, né? Está aqui. Essa, além de ser insaturada, ela é ramificada.
Esse aqui não recebe hidrogênio, que já tem 4 ligações, esse aqui recebe só mais um hidrogênio para formar 4 ligações, uma vez que o carbono só se liga a 4 outros átomos. Então nós temos aí 2 exemplos de cadeias insaturadas. Mais uma vez, eu tenho que olhar para as ligações entre carbonos. E a última classificação, a cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea só apresenta átomos de carbono na sua cadeia principal. Só apresenta átomos de carbono. Vou descer mais a página para ficar melhor para escrever. De carbono na cadeia principal. Exemplo, essa cadeia aqui, ó, embora apresente uma hidroxila nesse ponto, ela é uma cadeia homogênea. Por quê? Porque ela, em sua cadeia principal, ela é uma cadeia aberta, ela só apresenta átomos de carbono. Ok? Quem é a cadeia principal? Essa cadeia aqui, ó. Essa é a cadeia principal. Só tem átomos de carbono, então ela é uma cadeia homogênea. E, para finalizar, a cadeia heterogênea. É aquela que apresenta pelo menos um heteroátomo na cadeia principal. É a que apresenta pelo menos um heteroátomo na cadeia principal. Exemplo. Nós temos aqui uma cadeia como essa. Opa! Aqui é o nitrogênio. Então, essa é uma cadeia que possui pelo menos um heteroátomo que está inserido na cadeia principal. Vejam que essa é uma cadeia ramificada em que nós temos um heteroátomo. Ok? Então, pessoal, com isso nós concluímos o conteúdo de química de hoje. Vimos toda a classificação com relação às cadeias carbônicas. E aí eu vou passar um exercício de atividade para vocês. Vocês vão entregar, vão responder no caderno, vão tirar uma foto e vão postar na atividade que eu vou abrir no Google Sala de Aula. Então, foi muito bom essa aula de hoje e na próxima aula de Química estaremos juntos novamente.